Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao quadro Aprofundando em Deus, onde a gente mergulha nas Escrituras Sagradas para aprender mais sobre o Evangelho, para aprender mais sobre Jesus. Nós estamos lendo o livro de Mateus e paramos no capítulo 18 e hoje nós vamos dar continuidade lendo o capítulo 19. Já pega a sua Bíblia, lembrando que a versão que eu estou usando é a NTLH, porque ela é uma versão assim mais fácil e mais atualizada. Para quem tem dificuldade, eu recomendo muito essa versão, tá bom? Pegue a sua Bíblia e abre lá no capítulo 19 do livro de Mateus e sem delongas, simbora. Aqui vai iniciar falando sobre o divórcio, o que Jesus falou sobre o divórcio. Versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu, e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus, abre um parênteses aqui, vocês lembram dos fariseus que a gente viu várias passagens para trás, né? Os fariseus eram tipo os religiosos daquela época, sabe? Eles que ensinavam a Torá, eles que ensinavam os mandamentos de Moisés, a lei de Moisés, só que eles eram muito hipócritas. Eles praticavam tudo certinho, tudo ali ao pé da letra, o que a lei dizia, mas por dentro era totalmente podre, sabe? Eram os hipócritas, muito hipócritas. Então Jesus condenou muito os fariseus. Falou assim muito, né? Dando exemplos dos fariseus. Os fariseus pegaram muito no pé de Jesus também. Então vamos dar continuidade aqui. Aí aqui fala, né? Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei o homem pode, por algum motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram os trechos das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Em outras versões fala: e eles se tornam uma só carne. Tá? É essa passagem aqui, que é bem conhecida. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Aqui nós podemos destacar a importância que a família tem, a importância que o casamento tem. Aqui afirma, Jesus afirmou que no princípio da criação não era assim, ou seja, no princípio da criação não era para existir o divórcio, né? Não era para existir a separação. Deus fez o casamento para ser eterno ali, né? Mas com o pecado, né, com tudo que aconteceu depois do pecado, a gente viu que não podia ser assim, né? Então Deus mandou a lei ali através de Moisés, dizendo que podia se separar no caso de adultério. E Jesus aqui reafirma que o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. É lógico que nos dias de hoje nós temos outras questões assim, né, para pessoa que leva a pessoa ao divórcio, por exemplo, pessoas que sofrem violência doméstica, pessoas que apanham, né, ali do seu companheiro. Então são casos assim que obviamente a pessoa tem que, né, se separar. Deus quer dizer mesmo é que o casamento ele foi feito para honrar ao Senhor, que é uma coisa assim muito importante para o Senhor, o casamento. A família é uma coisa muito importante para o Senhor. Por isso nós vemos tantos ataques do inimigo, né, de Satanás contra as famílias. Outra coisa também importante de destacar, o casamento ele é tão importante para o Senhor que ele descreve a nossa relação com Jesus como a noiva de Cristo, né? A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Jesus. Então é um elo assim de suma importância para Deus. Continuando, versículo 10. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento.
Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Como nós podemos ver os padres, né, na Igreja Católica. Quem puder, que aceite esse ensinamento. Versículo 13 aqui vai falar sobre Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí Jesus disse: Deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos nas crianças e elas foram embora. Lembra que no capítulo anterior, no capítulo 18, lá no versículo 3, Jesus afirma: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. E aqui ele reafirma isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Então, só para destacar mais uma vez a importância de termos um coração como das crianças, né? Aquele coração puro, aquele coração amável, aquele coração humilde, bondoso. É disso que Jesus está falando aqui, né? Destacando para nós. Versículo 16, aqui vai falar sobre o moço rico. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Eu amo as respostas de Jesus, abrindo os parênteses aqui. Ele é reto e direto. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Vamos abrir aqui um parênteses, que aqui nós podemos tirar uma lição grande aqui. O que essa situação toda pode nos ensinar? Que o jovem ali, né, o jovem rico, ele era muito rico, obviamente, e o coração dele estava no dinheiro. Podemos observar isso, que o coração dele estava ali no dinheiro, e ele não teve a coragem, né, vamos supor assim, de vender tudo, largar tudo, as riquezas dele, doar aos pobres e largar tudo e seguir a Jesus. Então significa que o coração dele estava no dinheiro, que o dinheiro estava ocupando o primeiro lugar na vida dele. E eu quero te fazer uma pergunta: onde está o seu coração? Reflita aí. Onde você tem colocado o seu coração? Qual é a coisa assim que você tem mais almejado e que por muitas vezes a gente coloca no lugar de Deus, né? A gente coloca as coisas em primeiro lugar. Então reflita, onde está o seu coração? E eu também quero compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi, né? Com a vivência e com a jornada, essa jornada minha com o Senhor, que muitas vezes o Senhor, ele não nos dá, que muitas vezes o Senhor, ele não nos dá aquilo que nós almejamos, que nós queremos tanto, por medo de perder. Por medo não, por não querer nos perder. Porque, por exemplo, vamos supor que você deseja muito, quer muito ser rico, quer muito, muito trabalhar com tal negócio, esse negócio dê certo e que você venha se tornar rico, milionário, sei lá. Só que com a maturidade que você tem hoje, com o seu coração que você tem hoje, o Senhor vê lá na frente e ele vê que se tu conseguir alcançar isso, Deus vai te perder, entendeu? Muitas vezes a gente coloca nosso coração, nossos sonhos, nossos desejos em coisas, em pessoas, no dinheiro, em bebidas, né? E essas coisas começam a se tornar, ficar em primeiro lugar em nossas vidas. Então é por isso também que muitas vezes a gente não tem aquilo que a gente tanto quer. Isso aconteceu comigo recentemente, há muitos anos atrás. Ui, eu queria muito, muito, muito alcançar uma coisa. E essa semana ela veio assim, ó, como uma pluma leve. Ah, Camila, você vai em tal lugar e vai conhecer tal lugar, tá.
aquilo pra mim foi assim, não vou dizer banal, mas foi assim, tranquilo. Fiquei, nossa, só eu não, eu juro pra vocês que eu fiquei, não pode jurar. Eu fiquei assim, pensativa e me levou muito a essa reflexão de onde está o meu coração, porque naquela época, se essa situação estivesse acontecendo hoje, eu com certeza poderia estar, claro, muito feliz, mas iludida, assim, sabe? Com as coisas do mundo. Ia ficar, nossa, uau, meu Deus, que isso, né? Tal. Então, eu vi que não, que hoje realmente eu estou firme em Deus e que Ele me deu essa oportunidade na hora certa. Que Ele sabe que não vai me perder. Eu posso ir lá, posso entrar, posso sair, posso conviver, posso ver, tal. Que Deus continuará tendo o primeiro lugar ali na minha vida, entendeu? Então é muito importante a gente refletir, pedir, Senhor, me mostra o que eu tenho colocado em primeiro lugar, ao invés do Senhor. Que Ele mostra, sabe? E começa a pedir. Não permita, Senhor, sabe? Que isso venha a tomar o teu lugar em minha vida. Fica essa reflexão para vocês. E eu achei interessante, porque isso aconteceu essa semana e bem na semana que eu ia ler com vocês o capítulo 19. E aqui nos ensina muito sobre isso, né? Essa historinha do moço rico. Mostra muito sobre isso também. Uma das lições que a gente pode tirar. Continuando. Versículo 22. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E Jesus fala mais uma vez, né? Destaca a questão do dinheiro. E só para destacar aqui também, no Novo Testamento, Jesus fala muito sobre dinheiro, muito sobre como nós temos que tomar cuidado com a questão do dinheiro, para o dinheiro não se tornar um Deus em nossas vidas. Para você ter ideia, ele fala mais sobre o dinheiro do que sobre o inferno no Novo Testamento. É muito sério, muito forte, nós temos que ficar bem atentos em relação a isso. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: Então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Então nós precisamos de quem? De Deus, da ajuda de Deus para a gente conseguir alcançar ao Senhor, para a gente conseguir se livrar dessas amarras que, né, nós temos aqui na terra. Versículo 27, aí Pedro diz: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, aleluia, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Essa parte aqui também é bem conhecida, né? Então, tá aí, gente. Finalizamos o capítulo 19 e fica a importância de nós sempre estarmos nos analisando e prestando atenção. Onde que eu tenho colocado, né, o meu coração? Deus está em primeiro lugar na nossa vida? O dinheiro não pode se tornar um Deus na sua vida. O dinheiro não pode te fazer de escravo dele, entendeu? A nossa felicidade, o nosso contentamento, a nossa provisão, tudo está em Deus, tudo está no Senhor. E a gente conhece, quando a gente conhece realmente o Deus que nós servimos, o Senhor dos Exércitos, sabe? A gente aquieta o nosso coração e a gente só quer almejar cada vez mais as coisas do Senhor, as coisas espirituais, e não as coisas terrenas, né? Que passam como o vento. A gente quer cada vez mais estar perto de Deus, entendeu? Eu oro para que você receba isso no nome de Jesus e que você venha buscar cada vez mais a Deus, cada vez mais. Amém? Finalizamos aqui. E se inscreva aqui no canal, tá? Ativa o sininho se você ainda não é inscrito e compartilhe o vídeo aí com as pessoas que você ama. Eu amo estar aqui com vocês, aprendendo cada vez mais do Senhor. É um momento muito maravilhoso, sabe? Porque eu posso sentir o Senhor aqui comigo, compartilhando. E eu sempre peço, Senhor, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando.
usa a minha vida para que alcance cada vez mais você que precisa, né, de ouvir essa palavra. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.